Olá, turma, tudo bem? Tudo em paz? Espero que estejam todos bem. Tema da aula de hoje: do poder legislativo. Tem pelo menos mais dois encontros tratando de poder legislativo. Nós já sabemos que o tema central de Constitucional 2 é a teoria orgânica do poder, vale dizer, conhecer cada um dos três poderes: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. No encontro anterior, nós conversamos sobre essa teoria da separação das funções estatais, que remete a Aristóteles, que remete a Montesquieu, a ideia de órgãos distintos, independentes, para desempenhar essas funções estatais de legislar, de administrar a coisa pública, de dirimir conflitos, órgãos distintos recebendo essas atribuições como uma forma do poder limitar o próprio poder. Nós vimos que Montesquieu não concebeu uma independência absoluta. Há uma interferência de um poder no outro, mas uma interferência prevista na Constituição necessária dentro ali da ideia de freios e contrapesos. Nós vimos na aula passada isso. E também conversamos sobre funções típicas e funções atípicas. Cada qual dos poderes desempenha a função que lhe dá nome de maneira típica própria e as outras duas de maneira atípica. Vimos isso. Na aula síncrona, nós temos oportunidade de rememorar mais, de fazer uma retomada com mais tempo. Aqui eu tenho 15 minutos. Aqui são aqueles objetos de aprendizagem dentro daqueles tópicos que ficam ali no AVA. Legal. Então, hoje vocês vão receber o conteúdo dos slides, e no conteúdo dos slides consta o tema, consta os objetivos da aula. Objetivo 1, conhecer a historicidade do poder legislativo. Nós vamos começar a estudar os chamados três poderes. Vamos começar pelo poder legislativo. Lembrando, nós vimos na aula passada que o poder é um fenômeno sociológico, uma energia, e como tal seria uno e indivisível. A expressão separação de poderes não pode ser tomada ao pé da letra, só estou rememorando, mas é uma expressão que está consagrada, não vamos dar morro e ponta de faca, é uma expressão consagrada e nós vamos utilizar. A própria Constituição utiliza separação dos poderes. Então, conhecer a historicidade do poder legislativo, que é muito bacana. Estudar direito pensando na sua historicidade é o que tem de mais bacana. Pietro Alarcon deixou isso registrado numa obra onde ele trata de patrimônio genético da humanidade. O direito é um fenômeno histórico-cultural. Entendê-lo na sua historicidade é fascinante. Então, nós vamos procurar, ainda que em linhas gerais, conversar sobre o porquê que foi surgindo essa ideia de um órgão se contrapondo ao poder executivo. Isso tem a ver com a história do constitucionalismo inglês, um parlamento, né? E como se fazendo frente ao poder absoluto dos monarcas, vem surgindo aí o parlamento, e depois das revoluções americana e francesa, o parlamento passou a ser o órgão estatal de maior prestígio. E nós vimos isso até num artigo de jornal. O carisma de presidentes nos Estados Unidos fizeram com que o poder executivo acabasse ganhando uma importância muito grande, mas pós-Revolução Francesa, o órgão estatal, o poder que tinha uma preponderância maior era o poder legislativo, os representantes do povo, os guardiões dos valores revolucionários. Legal. E o outro objetivo, estudar o poder legislativo brasileiro, notadamente o Congresso Nacional, que é um órgão composto por duas casas, né? Senado e Câmara dos Deputados, que formam o Congresso Nacional, um órgão só composto por duas casas. Então, sistema bicameral federativo. No Brasil, vamos
conversar sobre isso. Existem atribuições que são do Congresso Nacional, as duas casas trabalhando juntas para o produto final, a lei, e existem matérias que são privativas de cada qual das casas. Então vamos bater um papo sobre isso. A ideia é de sairmos hoje com esses conhecimentos aí. Temos tempo ainda, vamos conversar mais. O autor que eu separei e que ele consta ali na biblioteca digital, é o Adila Mego Bulos, Direito Constitucional. Está lá na biblioteca digital. E eu vou enviar as páginas 90 a 94 da obra para vocês lerem. Depois desse vídeo, vocês podem ler o vídeo, vocês podem ler o conteúdo dos slides, e eu separei também esse material para vocês lerem. Vocês podem ir também na biblioteca digital, e para facilitar é que já deixei as páginas separadas para vocês. Então, a obra que eu gostaria de indicar e que tem na biblioteca digital, o Adila Mego Bulos, Direito Constitucional. No final dos slides tem outras obras, que essas que eu usei efetivamente para construir os slides, mas o que está no Adila Mego Bulos, que eu citei, compreende o que está nos slides também, tem na biblioteca digital. Legal. Então, enquanto temos tempo ainda, vamos ir conversando. Eu estou seguindo aqui o conteúdo dos slides do Poder Legislativo, introdução, funções legislativas, estrutura do Poder Legislativo, o Poder Legislativo no Brasil, sua estrutura e funcionamento, atribuições do Congresso Nacional, atribuições da Câmara e do Senado. E no próximo slide da introdução tem um texto de Montesquieu. É um texto muito conhecido em vários concursos públicos, por exemplo. Ele aparece, várias questões de concurso público utilizam esse texto, ele é bem importante. E vou citá-lo, acho que só vai dar tempo a gente ficar mais ou menos por aí mesmo. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se existisse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade do cidadão seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. O poder legislativo será confiado ao corpo dos nobres e ao corpo que for escolhido para representar o povo, que terão cada um suas assembleias e suas deliberações separadamente, e opiniões e interesses separados. Então esse texto de Montesquieu, ele ecoa até os dias de hoje. O poder reunido na mesma pessoa é aso à arbitrariedade. E ele, olhando para a experiência constitucional inglesa, diz o seguinte: o legislativo precisa ser composto de duas casas. A Casa de Representante dos Nobres, faz parte da tradição inglesa, e a Casa de Representantes do Povo. Numa federação, a Casa de Representante dos Nobres seria o Senado, o representante dos Estados-membros da federação. Representantes do povo, o povo de cada Estado federado. Mas essa ideia de um poder legislativo composto de duas casas remonta a Montesquieu, é uma ideia que chegou até os nossos dias. E, enfim, o texto do Adila Mego Bulos diz que a separação de poderes tem a ver com direitos fundamentais e que cada qual dos poderes só faz sentido se for para respeitar os direitos fundamentais. Interessante essa forma de enxergar. O próprio direito só tem norte se for para respeitar os direitos fundamentais. E é por aí que nós estamos nos guiando para nos nossos encontros, nas aulas que nós estamos planejando. Bom, 9 minutos e meio, eu vou encerrando por aqui.
E, por favor, leiam o texto antes da aula síncrona. Vamos combinar a aula síncrona às 20 horas e já vai ficar lá no AVA, ali, aula síncrona, o link para vocês entrarem. Por que eu vou deixar no AVA e não no grupo de WhatsApp? Porque eu já resolvo dois problemas. Eu quero que vocês assistam a live, mas eu preciso registrar a presença, e o registro da presença é o acesso ao AVA. Então, eu posso até enviar no grupo de WhatsApp os outros materiais, né? O texto, o link desse bate-papo aqui, enfim, o conteúdo dos slides, mas o link do Zoom, aí, por favor, ingressam no AVA, terceira semana, ciclo 1, e até porque eu preciso registrar a presença de vocês. Joia? Então, muito obrigado. Até daqui a pouco. Valeu!